Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Neste vídeo vamos falar sobre a nova contratação do Corinthians. Estamos falando do zagueiro Luizão. Ainda não é de forma oficial, mas o corintianeiro agora sim vai cravar para vocês. Luizão é o novo reforço do Corinthians. Vamos falar também sobre Corinthians podendo perder aí o atacante Arthur Souza, Guilherme Biro e o Pedrinho, que já está fechado com o Casablanca. Vou trazer informações para vocês. Definidos os confrontos de quarta final da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E vamos falar aí também sobre a possibilidade do Timão trazer mais reforços do mercado da bola. O vídeo está bombando, recheado de informações para vocês. O que eu peço aqui humildemente é para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito e você não vai pagar absolutamente nada por isso. Fiel, é um canal novinho, porém já temos mais de 31 mil inscritos, está crescendo muito rápido, estou até aí assustado com a evolução do crescimento do canal, fruto de um bom trabalho e de uma transparência coerente que tenho com vocês. O meu muito obrigado por tudo, tá? Então não esqueça de deixar o seu like, importante para que a plataforma espalhe esse vídeo para mais corintianos, combinado? E se inscreva também, vem fazer parte dessa família, que em breve teremos lives aí do canal do Corintianeiro. Combinado, Fiel? Vamos falar de Corinthians então, beleza? Fiel, o Corinthians já perdeu o Pedrinho, tá? Que aí esteve na copinha. Perdemos também o Arthur Souza e podemos perder o Guilherme Biro para o Casablanca. Só que eu vou explicar todas essas informações para vocês. O Corinthians vendeu o Pedrinho para o Casablanca, só que tem 20% ainda de qualquer venda futura, tá? Já o Arthur Souza, que pelo amor de Deus, que judiação, cara, era um centroavante aí que estava, vamos dizer assim, muito próximo de ser o titular do Corinthians. O Arthur Souza poderia substituir o Yuri Alberto, cara, um cara que caiu muito bem, fez 3 gols em semifinal de Copinha, um cara que destacou na Copinha, entrou em majestoso contra o São Paulo, fez gol, um cara que estava atuando muito bem, tinha tudo para se dar bem no Corinthians. Acontece que entra o tal do empresário no meio, tá, Fiel? E aí foi cobrado do Corinthians pagamentos sobre fundo de garantia, que não teria acertado com o jogador, e o jogador preferiu pro Corinthians, preferiu processar o Corinthians do que você negociar a dívida. Então ele preferiu sair do maior clube do Brasil. Ainda ele pertence ao Corinthians, está na justiça essa situação. Porém, o jogador também pode ir para o Casablanca e pode ir de graça, tá, Fiel? Porque caso ele consiga ganhar na justiça, e vai ganhar, porque estamos falando de fundo de garantia, o jogador aí vai conseguir a liberação do seu contrato e vai de graça para o Casablanca fazer gol lá. É um cara muito bom de bola, vocês conhecem o Arthur Souza, é uma pena, infelizmente, que o Corinthians não chegou a um acordo com o jogador e o jogador foi influenciado por empresários a pôr o Corinthians no pau. É lógico que o cara tem que receber, é lógico que o cara tem que procurar os seus direitos, é um direito trabalhista dele, porém, quando você parte para essa linha de processar o clube, aí você está colocando um checkmate, porque mesmo que o Corinthians acerte com ele ou combine alguma forma de pagamento, você moveu um processo contra a equipe. E isso elimina todas as chances dele continuar sendo jogador do Corinthians, tá? Caso o Corinthians vença na justiça e tenha aí os direitos de exercer o seu contrato até o final, mesmo assim o Corinthians não vai pôr ele para jogar um jogo sequer. Mas é muito difícil que o Corinthians ganhe e o Corinthians pode perder o Arthur Souza de graça para o Casablanca, sem o Casablanca pagar sequer R$1 para o Corinthians, apenas luvas para o jogador. E o Casablanca também está interessado no Guilherme Biro, tá, Fiel? Guilherme Biro que tem contrato com o Corinthians até 2027. Aí sim, na situação do Guilherme Biro, o Corinthians pode ganhar uma compensação financeira, ou por um empréstimo com preferência de compra ou uma venda direto. Cara, com todo o respeito ao Guilherme Biro, ele já teve várias chances de se tornar titular, já jogou de titular várias vezes, já entrou em muitos jogos e não soube aproveitar a oportunidade. Não estou aqui fritando o jogador, mas acho que o seu tempo no Corinthians já demonstrou que ele não se encaixou. Não estou dizendo aqui que ele é um jogador ruim, tá? Inclusive, eu acredito que o Biro ele tem muita habilidade, é um cara promissor, só que não se encaixou com a camisa do Corinthians. Então, já que ele está hoje encostado no Corinthians, porque ele está encostado no Corinthians, vende o jogador, faça um dinheiro aí para você suprir outras contas ou para você ir atrás de outras
contratações, tá bom? Então eu acho que o Guilherme Biro também deve sair para o Casablanca. O Casablanca pode levar até 3 jogadores do Corinthians aí, inclusive o Guilherme Biro, que tem contrato até 2027. Só que aí o Corinthians, é lógico, vai ganhar alguma coisa, vai exigir alguma compensação financeira. Como o cara é muito jovem, pode fazer igual o Pedrinho, vender, ficar com 30% ou 20% de jogador, que eu acho que seria a melhor hipótese nessa situação. Mas o que vocês acham? Aqui isso não é só a minha opinião que é relevante, não. A sua opinião eu levo muito em consideração. Comentem que eu vou responder lá nos comentários. Você acha que o Corinthians faz certo em vender o Guilherme Biro ou deveriam segurar mais o jogador, tentando aí alguma coisa positiva, futebolisticamente ainda, para o futuro do Timão, referente ao Guilherme Biro? E sobre aí o atacante do Timão que moveu esse processo na justiça, o Arthur Souza. O que vocês acham sobre isso, hein? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Fiel, definido confrontos do Corinthians, tá? Corinthians que vai fazer 2 quartas de finais na Sul-Americana e na Copa do Brasil, podendo até fazer 2 semifinais simultâneas. E Fiel, eu vou ser muito sincero aqui com vocês, há toda a possibilidade do mundo disso acontecer, tá? Já pensou? Timão fazendo 2 semifinais na Copa do Brasil e na Sul-Americana? Vamos pegar o Juventude, Fiel, e o Fortaleza. E posso ser bem sincero com vocês, dá para passar dos 2, tá? Dá para passar dos 2. Dá para o Corinthians passar do Juventude, apesar da gente não ter um bom histórico com o Juventude, e dá pra gente passar do Fortaleza, cara. Dá tranquilamente. Então dá para o Corinthians fazer 2 semifinais. O que o Corinthians não pode deixar de fazer, vou ser bem sincero com vocês, é de ir atrás do mercado da bola. Quero dar um exemplo breve aqui para vocês, antes da gente entrar na situação do Luizão, tá? O Corinthians, ele está muito próximo de negociar o Wesley com o Al Nassr, tá, Fiel? Inclusive aí, por valores, até não vou confirmar os números aqui para vocês, tá? Mas gira em torno aí algo entre 15 a 16 milhões de euros sobre o atacante Wesley, indo para o Al Nassr. Cara, eu venderia correndo, o Wesley realmente não está numa boa fase, perdeu muito espaço com o Ramon Dias. Apesar que eu ainda acho o Wesley um bom atacante, muito novo, Fiel, 19 anos, tem futuro, tem muito a aprender no futebol ainda, mas o Corinthians realmente vai vender o atleta, o seu empresário tá pressionando para que o atleta saia e o jogador também quer sair devido ao espaço que ele perdeu no Corinthians. Mas com a saída do Wesley, Fiel, vamos ficar com poucos pontas. Temos o Thales Magno recém-chegado, que não é um ponta de 5 estrelas. Ah, corintianeiro, mas o Thales Magno tem 3 jogos, 2 gols. Parabéns para ele. Vou torcer para ele fazer 200 jogos, 500 gols. Ele joga no meu time final. Mas estou sendo sincero. E por eu ser sincero, não me faz menos corintiano do que ninguém. O Thales Magno não é um ponta 5 estrelas, tá, Fiel? Ele estava na Liga Norte-Americana. A Liga Norte-Americana é uma liga fraca. Perdeu espaço no New York City, que era o time que ele estava. Veio para o Corinthians. Teve um bom começo e espero que continue assim. Mas o Corinthians hoje a gente tem o Thales Magno com o de ponta, o Pedro Henrique de ponta, o Romero que é ponta e não é ponta, e o Giovani, já considerando o Wesley saindo do Corinthians. Temos 4 pontas, precisamos contratar, não tem outra opção. Caso o Corinthians não contrata, a gente vai ficar muito escasso sem atacantes. Então o Corinthians precisa ir no mercado da bola, contratar no mínimo mais 2 atacantes, mais 2 pontas, cara. Mais 2 pontas, um ponta esquerda e um ponta direita. É o mínimo que o Corinthians deve fazer e o Corinthians está no mercado da bola. Inclusive, quero trazer informações para vocês, que chegou informações para o corintianeiro, que o Corinthians ele está atrás de mais um atacante. Não falou 2, mas está atrás de mais um ponta. Não vou te falar nome, porque não tem o nome. Aqui no meu canal, a transparência ela é sempre bem-vinda, tá? Prefiro aqui perder likes ou perder cliques do que enganar vocês e colocar um baita jogador lá na capa para tentar ganhar cliques e likes. Aqui eu não trabalho assim. A informação que chegou até mim é que o Corinthians negocia, já está negociando com um ponta. Eu só não tenho esse ponta para te falar, até por questões pessoais. O que são essas questões? Questões que o Corinthians não quer revelar para não atrapalhar as negociações. Mas assim que a fonte, as pessoas com que trabalho dentro do Corinthians, me passarem essa informação, eu já trago para vocês aqui de forma atualizada e correndo, se bobear até hoje mesmo. Combinado, Fiel? Mas nos próximos dias já deve ser revelado esse outro atacante que o Corinthians está negociando. O Corinthians precisa realmente negociar, porque como foi dito, o Corinthians hoje tem poucos atacantes no elenco, tá, Fiel?
Antes de entrar no Luizão, quero trazer duas informações para vocês sobre Héctor Hernandes e José Martínez, tá? Primeiramente, o nosso centroavante Héctor Hernandes já fez 2 gols no rachão do Corinthians no treino, tá, fiel? Informação que chegou nesta tarde para o corintianeiro, que o jogador já meteu 2 gols lá, meu irmão. Não quero nem saber, o cara já fez gol, tá? E nós estamos precisando desse jogador que realmente balança as redes, desse cara matador. Espero que seja o Héctor Hernandes. Mas, corintianeiro, ele estava num time que caiu para a segunda divisão, fiel, mas ele fez 16 gols num time que caiu para a segunda divisão. Vocês entendem a jogada? Vocês entendem o porquê o Corinthians contratou o jogador, apesar dele ter passado por uma avaliação minuciosa pelo Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, o famoso Cifut, e ter sido aprovado pela comissão inteira do nosso treinador Ramon Dias. É um cara que fez 16 gols para um time que não proporcionava muitas jogadas, um time que não tinha um sistema muito bom de, vamos dizer assim, de assistência. E mesmo assim ele fez 16 gols. Quem sabe no Corinthians, que é melhor do que o Chaves de Portugal, pelo amor de Deus, né? Se o time do Corinthians, mesmo sendo ruim, se não for melhor que o time do Chaves de Portugal, aí pode parar. Então ele vindo para um time melhor, apesar de ser uma liga mais disputada, a chance dele fazer gol é maior. Porque o Corinthians ou não, querendo aí com as dificuldades ou não, ainda o Rodrigo Garro e o Igor Coronado gera muitas situações de gols para o Corinthians. Quem não lembra aí do Pedro Raul no primeiro jogo do Red Bull Bragantino, o tanto de gols que ele perdeu. Então o Héctor Hernandes chega com a possibilidade de nos ajudar nesse sistema ofensivo do Corinthians, e eu estou muito esperançoso que esse jogador possa nos ajudar. Já a situação do José Martínez, 1000 elogios no treino, o cara, as informações que chegou para mim é que ele corre como nunca, não desiste de nenhuma bola, é realmente um guerreiro, um cara aguerrido, um cara totalmente disciplinado, e que foi muito criticado a torcida aí do Philadelphia Union pela venda do José Martínez para o Corinthians. A torcida não gostou nada, inclusive fizeram uma baita despedida lá para ele, vários torcedores pedindo para ele ficar nas redes sociais, porque era um cara muito querido lá. Então José Martínez chega para o Corinthians com o status já de titular absoluto. Ele já chega na posição do Charles, inclusive vamos ter 2 volantes super rápidos. Eu acredito que deve fazer dupla de volantes Rian e José Martínez, 2 volantes extremamente velocistas e rápido. Ganhamos velocidade e saída de bola no meio campo, porque o José Martínez ele tem uma ótima saída de bola, diferentemente do Ranieri, por exemplo, e do Charles, tá? Então o Corinthians ganha qualidade no seu meio campo, para esta bola poder chegar para o Rodrigo Garro e para o Igor Coronado com mais qualidade. Inclusive quero parabenizar o Ramon Dias no jogo contra o Red Bull Bragantino. Eu gostei muito da formação do Corinthians com o Rodrigo Garro e Igor Coronado. Deixou um time mais ofensivo, um time com mais possibilidades de criar. Mas não podemos negar o fato que o Corinthians ainda ele passa por um problema muito grande. O Corinthians é um time que faz um primeiro tempo brilhante e um segundo tempo muito abaixo da expectativa, cara. E isso já tá um bom tempo isso. Espero que o Corinthians consiga resolver esse grande problema. Porque, cara, isso é um problema muito grande. O Corinthians faz um primeiro tempo dos sonhos. Aliás, no meu modo de ver, foi um dos melhores primeiros tempos que o Corinthians fez contra o Red Bull Bragantino. No segundo tempo, o time simplesmente morre, tá? Isso é fruto de condições físicas não ideais. O time não está em condições físicas ideais. Temos que trabalhar esse sistema com o preparador físico para o time conseguir manter o seu ritmo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, tá, fiel? Então, o Corinthians segue na briga aí para melhorar a sua condição física. Melhorando essa condição física, a gente consegue potencializar mais o nosso time. Esse sistema sobre o preparo físico já foi identificado no Corinthians e aí estão preparando para o Corinthians ter uma melhora física, tá, fiel? Porque não é normal o time simplesmente apagar no segundo tempo. A grande questão sobre os 2 jogadores é que ainda eles não saíram no bid. A expectativa enorme do Corinthians é que os 2 possam sair no bid até no dia de amanhã, porque saindo no dia de amanhã, eles podem atuar no domingo, tá, fiel? Os 2 jogadores, tá? A expectativa é grande para que isso aconteça, mas não é certeza. Vamos ficar na torcida para os 2 jogadores saírem no bid para a gente ver a atuação deles. Mesmo se o Héctor Hernandes sair no bid, eu não tenho certeza se ele vai para jogo domingo ou, na maior das hipóteses, pode jogar aí alguns minutos. Porque quando o Chaves caiu para a segunda divisão, ele saiu do time, então ele já ficou um tempo parado. Até ele entrar em suas condições físicas ideais, pode ser que leve aí mais ou menos uma semana para ele estar totalmente 100%
a atuar pelo timão. Mas quem sabe ele já pode jogar também. Vamos ver como vai estar essa preparação física do Héctor Hernandes. Já o José Martínez, fiel, ele estava jogando no Philadelphia Union. Então ele já chega em condição de jogo total. O cara tá fininho, tá voando em campo. Já chega na condição de titular para domingo, se o seu nome sair no bid na sexta-feira. Comentem porque eu quero saber sua opinião referente a esses jogadores. Vamos falar sobre contratação? Vamos falar sobre Luizão? Aí, tá vendo, fiel? Aqui é uma informação atrás da outra, cara. Com toda a humildade do mundo, eu te peço para você, deixa o seu like, se inscreva nesse canal. Aqui eu não fico de piadinha, não. Aqui eu trago uma informação atrás da outra que você precisa saber. Fiel, o Corinthians está por questões, apenas questões burocráticas, para ter o zagueiro Luizão, que é um baita zagueiro. Zagueiro que até pouco tempo atrás estava sendo titular do West Ham, tá, fiel? O West Ham aí, que participa da liga aí muito disputada. Então, só perdeu espaço com a chegada do novo treinador. Porém, mesmo assim, estava entrando na maioria dos jogos. É um zagueiro alto, um zagueiro que tem uma boa bola aérea e um zagueiro que chega na condição de titular absoluto. Cara, se o Félix Torres firmar, ou se o Kaká firmar, nesse sistema tático que o Corinthians está jogando, jogar com 3 zagueiros, André Ramalho, que pelo amor de Deus, que zagueiro é esse? Luizão, e a gente ter aí mais um Kaká ou um Félix Torres melhorado, pô, a gente vai ter uma baita zaga. Quem não lembra aí da zaga do Corinthians, e Balbuena e Pablo, que a gente foi campeão brasileiro, sendo a zaga menos vazada do campeonato. Fizeram aí um baita campeonato Corinthians. O Corinthians está chegando próximo disso, tá, fiel? Porque o André Ramalho é um baita zagueiro e o Luizão, pelo amor de Deus. Então, é uma ótima notícia, pode comemorar sim, tá, fiel? Mas, corintianeiro, quais questões burocráticas são essas que o Corinthians está esperando para anunciar o jogador? Fiel, são questões simples, tá? O Corinthians está contratando o Luizão por empréstimo com preferência de compra. Só que o Corinthians queria o preço fixado em 3,5 milhões de euros, tá? Para comprar o jogador. E o West Ham falou, não, opa, aí tá errado, tá muito barato. No mínimo 5 milhões de euros. O Corinthians falou, ok. Então só tá pegando tudo o que foi acordado verbalmente, passando por contrato. Só que esse contrato sai de lá da Inglaterra, vem para o Brasil. O nosso sistema jurídico analisa o contrato. Se tiver tudo certo, assina e manda para lá de novo. Eles assinam e o Luizão viaja para o Brasil. É simples assim, fiel. Então o Corinthians nos próximos dias já, amanhã, numa segunda até terça-feira, o Corinthians já deve estar anunciando o Luizão como seu novo zagueiro. E pode comemorar mesmo, porque é um baita zagueiro que chega só para somar no Corinthians. Então, fiel, por mais que o nosso time está mal, temos jogo aí decisivo no domingo, porque precisamos sair dessa zona da degola no Brasileiro, pelo amor de Deus. O Corinthians já faz 2 anos que briga para não cair no Brasileiro. Precisamos mudar esse cenário o quanto antes. Espero que em 2025 a gente venha para disputar qualquer título. Mas por mais que as notícias sejam ruins, também não é de todo ruim. Porque o Corinthians fez uma boa contratação. O Corinthians tem 2 quartas de finais para disputar, com probabilidade de fazer 2 semifinais simultâneas, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana, porque dá para passar do Fortaleza e dá para passar do Juventude, só depende de nós. Certo, fiel? Qualquer informação que eu tiver sobre o atacante que eu falei para vocês, que o Corinthians está negociando, eu trago para vocês aqui totalmente atualizado. Combinado então? Quero agradecer demais a sua presença. O meu muito obrigado por tudo. Amanhã tem mais vídeo do Corintianeiro ou quem sabe hoje com mais informações sobre o mercado da bola. Obrigado novamente e vai Corinthians!